Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo. E nós vamos agora à correção da atividade do livro literário Tamanho da Felicidade. O livro ele contém 3 contos, como vocês perceberam. A autora Angélica Bevilacqua, ela é uma jornalista, adora trabalhar com os temas bêbado, enchente e cachorro, como vocês perceberam. Então, ela trata dessa temática com muita leveza, com muita tranquilidade. A leitura é muito gostosa. Espero que vocês tenham apreciado aí a obra da Angélica. Então, nós vamos identificar alguns elementos aqui desse livro, simples, tranquilo para vocês. A autora é a Angélica Bevilacqua, a ilustradora é a Thaís Beltrame e a editora Positivo, certo? Tá tranquilo isso daí para vocês. A primeira atividade aqui, nós vamos identificar algumas expressões, os significados, né? Nossa atividadezinha de vocabulário. Então, você vai explicar o enunciado das expressões em destaque. Então, choveu, mas choveu pra cachorro, ou seja, a chuva caiu torrencialmente, né? Choveu muito forte. Letra B. Que esquisito vocês, por causa de qualquer besteira viram bichos. E quem tá falando aqui é o próprio cachorro, né? Que também é um bicho. O que significa viram bichos? Ficam nervosos, né? Alterados. São possibilidades aí de resposta. Na questão número 3, eu acredito que deixei a palavra mãe faltando aí. Na hora que eu fui formatar, eu devo ter deletado sem querer. Então, eu peço que vocês acrescentem aí, ó, entre as alternativas. Complete a segunda coluna de acordo com a primeira. Os personagens são do primeiro e segundo conto. Eu destaquei isso para vocês. Então, vamos lá. Se transformou num rodamoinho de patas ao ouvir a palavra banho. Foi o cachorro, né? Na hora que falaram que iam dar banho nele, ele saiu correndo, transformou-se num rodamoinho e caiu fora dali. Letra B. Embarcou no pneu sentindo-se como se fosse capitão e partiu à procura da Maria do Socorro. Quem fez isso foi o bêbado, né? Subiu lá no pneu, o cachorro também, e partiu à procura da Maria do Socorro como se fosse o capitão. C. Recebeu beijos lambuzados, mas não se zangou, que é a mãe, né? Ao reencontrar o cachorrinho lá no coreto, né? Ficou todo mundo feliz, ele também foi lá, deu beijos lambuzados, mas ninguém se zangou. Letra D. Responsável por inventar a ideia de que o corpo é uma espaçonave. A nossa avó do segundo conto, né? Ela tem toda uma teoria para a morte, né? Ela tenta suavizar esse tema para a menina. E a gente vai ver isso nas próximas questões. Quem inventa essa ideia é a avó. Controlou o medo e foi até o jardim salvar o cãozinho. É a menina do nosso segundo conto, né? Ela tá observando a enchente da janela, morrendo de medo, ligou pro pai, pra mãe, todo mundo preso, ninguém consegue ajudá-la, e ela tá super tensa lá, porque o cachorrinho tá lá fora, e ela tá com medo de abrir a porta e a água entrar, inundar a casa, né? E com medo de o cachorrinho ficar lá também preso e passando sufoco. Nós temos aí alguns elementos em comum nos 3 contos, então eu peço para a gente identificar aqui e depois eu vou às características particulares de cada um, como vocês perceberam. Então, na questão 4, letra A, o livro tem 3 contos. Quais são os pontos em comum entre eles? Olha, os 3 contos abordam a chuva, certo? O primeiro e o segundo focam na enchente e no terceiro o pai acorda assustado imaginando uma enchente. Aí tem toda aquela situação, né, de derrubar o arroz, aquela tensão que se cria, né? Os meninos com medo de rir, de castigo, a mãe brava, o pai sem saber o que falar e o que fazer, porque foi ele que derrubou e com medo da briga começar. Mas tem o elemento também chuva no terceiro conto. Os 3 também tem cachorro como personagens importantes e, como eu disse, a autora ela é fascinada com cachorros enchentes e bêbados que estão presentes em quase tudo que ela escreve. Está lá na nossa primeira folha do livro, na primeira orelha, desculpa, do livro. Letra B. No caso desse livro, quem conta a história, ou seja, quem a vê acontecer, é o narrador observador, né? O narrador de terceira pessoa. Está claro aí para vocês? Tranquilo. Então, vamos ao primeiro conto.
No primeiro conto, surge no coreto um elemento fantástico, um elemento mágico, né? Que elemento é esse? Olha só. O cachorro vê, quando está no coreto da cidade, um sapo de guarda-chuva. Além de ser um objeto inusitado para um sapo carregar, claro, né? Sapos adoram chuva e nunca se protegeriam dela, certo? Então, esse é o nosso elemento fantástico aí no primeiro conto, que já nos deixa claro que trata-se de um sonho, né? Nesse primeiro elemento, você já fica, epa, tem uma coisa aí. B. Parte da história contada é referente ao sonho do cachorro, o que ressalta o caráter de sonho da narrativa. Nós temos parte realidade e parte sonho. Mas é fácil identificar quando é o sonho. Nas páginas 14 e 15, o bêbado e o cachorro em cima de uma boia e uma sereia em uma janela desenhada pela Beltrame, né? Dá pra gente identificar que é um sonho aí quando a gente consegue analisar a escrita e os desenhos aí presentes, que é um sonho, né? Qual outro fator mágico que surge nessa narrativa? Nas páginas 18 e 19, nós temos o quê? Um gênio presente no coco aparece para o bêbado e este pede a ele uma bebida alcoólica. Olha só que coisa mais estranha de se pedir. E surge na história outro gênero, dessa vez para o cachorro, que pede uma casa. Então, aí é outro fator mágico que sugere aí que nós estamos no momento do sonho na nossa narrativa do primeiro conto. No segundo conto, nós temos letra A. Vamos lá. Nos deparamos com a ironia da autora quando fala: dá para levar um cachorro na caixa preta? O que é a caixa preta de um avião? Então, vocês pesquisaram, identificaram que é um objeto de segurança feito para guardar informações cruciais sobre o avião e sobre o voo, como as conversas entre os tripulantes da cabine, que são gravadas, né? E dados importantes como velocidade, aceleração e altitude. Caso ocorra um acidente, aconteça alguma coisa, é possível identificar o porquê do acontecido, do ocorrido, através dessas informações que são encontradas na caixa preta. Letra B. O que a autora quis dizer com quem riria do perigo com ela? Em que galáxia estaria a espaçonave vó? Olha só, a autora destaca nesse trecho que a avó da menina era sua companheira de viagens e aventuras, como é destacado no início do conto, né? Aquela viagem, aventura na Disney que as duas viveram. E não estava mais por ali, porque a gente já descobre de início, né, que a avó havia falecido. Então, quem riria do perigo com ela, já que a avó não estava mais entre eles, né? A avó dizia à menina que o corpo era uma espaçonave utilizada para viver aqui na Terra, mas um dia todos embarcarão e viverão em outro lugar e de outro modo. Dessa forma, a menina se pergunta: onde sua avó estará, já que a mesma desembarcou de sua espaçonave corpo? Então, em que galáxia estaria a avó, já que ela havia desembarcado da espaçonave, né? A avó tenta suavizar aí a questão da morte para a menina. A gente consegue identificar nesse trecho. Opa, que eu passei aqui sem querer. Letra B, nós já respondemos. Letra C. Em meio à tristeza e à alegria, pois tinha saudade da avó, a menina chorou e riu ao lembrar-se das coisas engraçadas que a avó fazia. O que a avó quis dizer quando afirmou que sentia saudades de sua casa no céu? Olha só. O texto deixa alguns pontos soltos com relação a essa questão de morte, né, da avó. Como, por exemplo, olha só, alguém manda a gente para esse planeta. A viagem é perigosa e o corpo dá defeito demais. Às vezes eu me canso de tanto tomar susto. O que a gente pode pensar com esses trechos soltos aí ao longo dessa narrativa? Que dessa forma, poderíamos entender que a avó estava cansada daquele corpo, ou ela estava doente, ou estava com dor, e por isso ela disse à neta que estava com saudade de sua casa no céu, certo? E se ela estivesse realmente doente, com esse discurso ela estaria preparando a neta para a sua partida, que estava próxima. Então ela tenta suavizar essa morte, falando que nós vivemos em uma espaçonave, e que uma hora a gente desembarca e vai viver em outro lugar, de um outro modo, ou seja, não acaba aqui, né? Existe um outro momento, uma vida após a morte, como os egípcios, né? A gente poderia fazer essa comparação aí nesse trecho, porque a avó, ela só avisa, né, a morte com esse raciocínio, com esse pensamento. Então, a gente poderia interpretar dessa forma aí e a resposta você consegue acompanhar.
Letra D. E no jantar, a família fica feliz com a notícia de que conseguirá ter o apartamento que todos tanto queriam. A história termina, no entanto, com algumas indagações. Olha só, no final eles conseguem a tão sonhada casa, né, que não vão ter mais aquela situação, onde não viverão mais aquela situação de enchente. Então eles conseguem o apartamento que eles tanto querem. Não vão viver mais situações de inundação e enchente. Mas e aí, será que lá aceita cachorro? Então aí fica essa indagação. E se não aceitar os animais, como que eles farão com o cãozinho? O que eles farão com o cachorrinho? Quem salvará o cãozinho nessa situação? Será que todos os cachorros também sentiam saudade de sua casinha no céu? Ficam essas indagações aí no final do nosso segundo conto. O terceiro conto, letra A. Como os meninos reagem ao acidente com a panela de arroz? Ora, inicialmente eles ficam tensos, né? Eles esperam o bate-boca explodir, a mãe chamar o pai de bêbado vagabundo, aí o elemento bêbado presente de novo no conto, né? Tem no primeiro, no terceiro conto, desculpa. O pai xingará a mãe de, digamos, chantagista, mas o menino do meio começa a rir baixinho, tapa a boca temeroso dos castigos que ele já conhece, mas como numa enchente, elemento enchente, aí ela tenta jogar em tudo que pode, impossível de deter. O mais novo logo está rindo também, e também o mais velho, os três riem cada vez mais alto, e aí aquele clima começa a se desfazer. E a gente vai descobrir aqui na letra B. Que frase utilizada pelo pai celebra o momento de tensão diante do um momento de tensão diante do acidente. Então tá aqui a quebra desse momento de tensão, né? Ele diz: gostoso esse arroz, tem mais? Então começa aí com os meninos rindo baixinho, e depois eles não se aguentam e o pai solta essa frase para quebrar o clima de tensão ali diante do acidente com a panela de arroz. Letra C. Qual trecho ressalta o caráter de sonho na narrativa da página 44? No final, a gente descobre que tratou-se de um sonho. Como, né? Aí tá escrito lá, na porta da cozinha, o cachorro se espreguiça acordando. Ele observa o céu azul, as nuvens como claras em neve, suspira, chateado, sem entender por que os pesadelos, como este da casa de pedra, assolam suas melhores sonecas. Aí a gente descobre que trata-se de um sonho, né? O primeiro e o terceiro conto, eles têm esse momento, né, na narrativa que a gente identifica que faz parte de um sonho, e o segundo já aborda mais a questão da enchente, a tensão, né? A menina observando a janela e preocupada com o cãozinho lá fora e a água entrar, e ela observa carros flutuando, né? As pessoas lá dentro sem saber o que fazer, que reação ter diante daquela situação. E esses aí são os elementos presentes que a autora, a nossa jornalista Angélica, gosta de tratar em suas narrativas. Espero que eu tenha conseguido falar bastante sobre as questões, né, que vocês consigam tirar dúvida, e as respostas estão todas aí, basta pausar para poder fazer a correção aí no seu caderno. Na questão 5 e 6, eu peço para vocês fazerem um videozinho na 5, enviar para o número, né, que está disponível para vocês lá no arquivo. Espero até quarta-feira. Já recebi alguns, né, ficaram muito legais, muito bacanas os que eu recebi. E aí eu vou aguardar os próximos até o dia 14, ok? E a questão 6 eu peço para produzir o texto de acordo com as orientações que eu dou. Eu vou fazer o seguinte: como nós não temos previsão, né, de quando nós retornaremos, eu vou tentar fazer um esquema aqui com vocês e a gente vê se dá certo ou não. Eu vou pedir a vocês que tirem foto da produção que fizeram e mandem no número de WhatsApp que eu disponibilizei. Vou corrigir individualmente, mandar o retorno individualmente para cada um, e aí eu vou tentar corrigir a produção dessa forma. Vamos ver se vai funcionar, se vai ficar legal ou não. Vocês me dão feedback pelo próprio número de WhatsApp aí que vocês têm disponível, porque aí a gente vai tentando agilizar essa parte da nossa produção, porque não tem como produzir sem eu corrigir, sem vocês se inscreverem. É muito
muito complicado trabalhar a produção sem respeitar essas etapas da escrita, ok? Então, eu vou tentar fazer dessa forma. Aí eu fico aguardando o retorno de vocês. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas, corrigir direitinho, tá aí disponível para vocês. Um abraço e até a próxima.